Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Eu quero agradecer a Deus porque hoje é dia 1º de janeiro de 2026 e hoje a gente está fazendo 2 anos do canal João 330 para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu glorifico a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a palavra dele neste canal. Não é fácil, é uma luta espiritual. Tem dia que eu não consigo fazer junto, vou fazendo 2, 3, mas olha, Deus sabe. É para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, apresenta a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Ai, feliz 2026, meus irmãos, mais um ano que até que o Senhor tem nos sustentado, amém? A gente está em 2 Crônicas 20, Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te glorifico, eu te exalto no momento de João 3,30, que uma missionária na Jeroboão desapareça, que Deus Pai, Deus Filhos e Espírito Santo de Deus apareça. Que o objetivo desse canal seja simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. É sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo de Deus, é sobre a Trindade, é sobre esse Deus maravilhoso, decanta lá e sai, que deu seu Filho unigênito por nós, que tem o teu Espírito que nos convence do pecado. Senhor, que eu diminua sempre no canal João 3,30, que hoje está fazendo 2 anos, Pai, que eu não vinha falar de mim, mas de ti, porque a honra, a glória e o louvor é para ti, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então a palavra do Senhor vai dizer assim: Josafá derrotou Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está como é que se diz? Cadê? Alarma, cadê? Do Edom, do lado do mar, já está em Razão Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum de igreja. Ele sempre fazia o que era certo, né? Em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, todo o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha, igreja, eu amo as orações de Josafá. Orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, ó és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Então a igreja ele começa a orar, lembrando ali, tá? Dos patriarcas, tá? Que foi a promessa que Deus fez para Abraão, depois Isaac e Jacó, né? E aí eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamamos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvará. Então, assim, foi o que Davi, na inauguração do templo, falou, né, com Deus. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse, quando vinha do Egito, por isso os israelitas se desviaram dele e não o destruíram. Né? Então, tinha todo o contexto. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltarão para ti, né? Então, por quê? Porque o exército, ele era imenso, igreja. Você lembra no versículo 2 o que ele fala? Né? Um exército enorme vem contra ti, tá? Então, é algo assim, muito grande. Ele vai orar. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Né? Diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jezael, filho de Zacarias, neto de Benaia, neto de Jeiel e neto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Então,
o Espírito do Senhor desce ali, né? E começa a falar. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. Ó rei Josafá, assim lhe diz o Senhor. Olha que coisa linda. Assim lhe diz o Senhor: não tenha medo, nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Igreja, olha que coisa forte, né? Não fiquem lá, manda Shuri decanta, porque a batalha não é de vocês, é de Deus. Ele foi orar, né? E Deus toma a frente da batalha. Então, quando a gente ora, Deus trilha caminho, né? Amanhã desça contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem sua posição, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Igreja, é muito forte, né? Não tenha medo, né? Judá e Jerusalém é o que? É reino do sul, tá? Reino do sul. Eu sempre gosto de colocar isso aqui pra gente entender. Reino do norte ali com Acabe, ok? Josafá prostou-se com o rosto em terra e todo o Judá... Só um pouquinho, espera um pouquinho que eu vou pegar, tá bom? Não, você não aguenta. Aí, igreja... então os levitas, diz assim nos 18, Josafá prostou-se com o rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, né? Então, assim, mostrando que Deus estava com eles. Olha que lindo. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando eles estavam saindo, Josafá lhe disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados pela fé nos profetas do Senhor e terão vitória, né? Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. Quem preparou? Quando cantaram louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Diz aqui, no 23, tá? Nossa, eu sempre me perco aqui. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruir, aniquilá-lo. Depois de massacrar os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Destruíram-se uns aos outros. Então, nem precisou guerrear, tá bom? Quando começou a cantar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon. Vamos lá para o 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado, né? Viram, somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupas e também objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Veja, passaram 3 dias saqueando, né? No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Bereca, onde louvou ao Senhor. Por isso, até hoje, este lugar é chamado Vale de Bereca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos, né? Então, a igreja, eles cantaram, louvaram, e Deus deu vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia, e voltaram alegre, né? No meio deste louvor, Josafá teve vitória com o povo de Jerusalém e de Judá. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor ao som de lira, harpas e cornetas, né? Entrar aonde? No templo, porque o templo ficava em Jerusalém, tá? Em Jerusalém, Judá.
tempo verdadeiro. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manifestava-se em paz, pois o seu Deus lhe conceda paz em todas as suas fronteiras, né? Igreja, Josafá era um homem de Deus mesmo, sabe? Apesar dele ter feito aliança com Acabe ali naquela guerra, mostrando que nós somos falhos na caminhada, muitas vezes nós falhamos, né? Mas ele era um homem assim que buscava a Deus, né? De oração, né? O final do reinado de Josafá, vamos lá? Assim Josafá reinou sobre Judá, ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, reinou 25 anos em Jerusalém, o nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele. Igreja é muito linda, ó. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fez o que o Senhor aprova, né? Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Igreja, era bem difícil acabar com os altares, porque o povo era idólatra demais. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos nos registros históricos do rei de Judá. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos navios em Ezion de... Oi. É? Tá bom. Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, meu Deus, o Senhor destruirá o que você fez. E assim os navios naufragaram e não pôde cumprir o tratado comercial, né? Igreja, não adianta. É meio, né, que não dá nem para entender. Mas ele era separado, então ele não podia fazer, né? Então, e tinha muito esse comércio marítimo, por quê? Porque era lucrativo naquela época, tá? Era a maneira de fazer transporte de madeira, de ouro, de tudo. Então, era bem lucrativo. Mas Deus não permitiu, né? Às vezes aquilo que é bom aos nossos olhos, aos olhos do Senhor, não é. Porque muitas vezes pode nos levar à ruína. Amém? Gostou da história de Josafá? Eu amei, tá? Eu acho linda a história dele. Que coisa linda, né? Que Deus abençoe vocês, igreja, que vocês tenham um ano novo abençoado. Que este ano de 2026 o Senhor venha fazer proezas nas nossas vidas, que a gente venha fazer proeza para que o nome do Senhor venha ser glorificado nas nossas vidas, sabe? Eu mesmo preciso ter uma vida de mais busca, de oração, de jejum, de santidade na presença do Senhor. Não tô falando que eu não busco, eu busco, Deus sabe. Mas é que às vezes eu sou tão preguiçosa, a gente fica cansado, com preguiça, desanimado. O inimigo aproveita, senta em cima, né? Mas esse ano eu quero ver se eu tenho uma melhorada aí, uma engajada aí na vida espiritual, amém? Eu espero que vocês também deem uma engajada na vida espiritual, coração, com jejum, com busca, com palavra, com santidade, com renúncia, porque o diabo não tem brincado de ser diabo. E Jesus está voltando. Ah, mas ele volta 2 mil anos. Volta, não, ele volta a cada segundo, você não entendeu. Ele volta a cada milésimo de segundo. Agora, a vinda dele é outra coisa. Acho que toda hora morre, nasce gente, morre. Então a gente tem que estar com a vida preparada. Não dá pra brincar de ser crente, não, tá bom? Não dá pra ficar flertando com o céu, não. Não dá, não, minha amiga. Não flerta com o céu, não, tá bom? Deus abençoe. Tenha aí um ano novo abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que na paz.